Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos ter um bate-papo por aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, que é comentar situações que acontecem aí no mundo literário de vez em quando. Essa semana aconteceu uma situação que foi em outra rede, nem foi aqui no YouTube, mas que eu confesso que me incomodou um pouco e me trouxe algumas reflexões, alguns pensamentos. Então, antes de começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. A situação em específico foi o vídeo da Tamara Klink, no qual ela pede para que não compremos mais os livros dela. E ela pede isso porque ela diz que precisa ser coerente com o pensamento dela, que o livro dela já está aí na lista de mais vendidos já há uns 3 meses, e nos últimos 2 meses o livro já está no topo dessa lista, e que para a produção dos livros você gasta muita energia, derruba muitas árvores. Então, dentro da coerência do pensamento dela, ela acredita que já tem livro suficiente impresso e que o ideal agora é fazer esses livros circularem através de quem já comprou o livro, compartilhar esse livro com um amigo, entregar numa biblioteca, numa escola, enfim, fazer o livro circular, porque, segundo ela, é muito triste o livro ser lido uma vez e ficar parado em uma única biblioteca. Então, essa, em termos gerais, foi o conteúdo do vídeo dela, e isso me trouxe reflexões em vários níveis. O primeiro deles é a questão da coerência. Eu, particularmente, acho que é muito fácil essa coerência chegar depois do resultado e não no momento da aposta. Depois que o livro já é best-seller, do que na hora que você está escrevendo esse livro. Porque é uma coisa que poderia ter sido resolvida muito antes. Se a preocupação era não gastar energia com a produção do livro, não derrubar árvores com a produção do livro, ele poderia ter sido feito em formato digital, ou através de um podcast no qual ela contando a experiência dela, porque, se não me engano, ela conta a experiência dela no Ártico, de barco, né? Acho que é isso. E então eu acho que isso poderia ser resolvido dessa forma, não na forma impressa, como foi. Outra situação também que eu penso é, se a ideia é fazer os livros circularem, né, estar presente em bibliotecas públicas, em escolas, ONGs, enfim, podia ter colocado no contrato com a editora, ou ter pedido para a editora fazer uma tiragem específica para ser direcionada a esses locais, antes mesmo, né, da publicação do livro, ou no momento da publicação do livro já enviar para esses lugares. Ou ainda, se não quiser fazer a questão no momento da aposta, porque, enfim, é uma aposta, podia converter os royalties, que ao invés de ir para a autora, converter em novas tiragens destinadas a estes locais. Seria uma outra solução possível. Então, eu acho complicado esse discurso da coerência nesse momento específico, mas, enfim. Outro aspecto que me pegou bastante nesse vídeo é a questão do mercado editorial. O que uma editora quer é que livros que ela publique fiquem entre os best-sellers, entre os livros mais vendidos, fique naquela lista. E quanto mais alto naquela lista, melhor. Por quê? Porque o dinheiro que vem da venda desses livros é o que permite à editora fazer novas apostas, né? Investir em outros autores, outros livros, outras temáticas. E isso impacta diretamente em quem trabalha para que aquele livro exista. Então, a gente tem aí o que normalmente todo mundo fala, quando reage a esse tipo de declaração, todo mundo fala de editor, tradutor, capista, revisor, mas também tem aqueles trabalhadores que estão na cadeia do livro que normalmente as pessoas também não falam quando reagem, que é o cara lá do estoque, da editora, a tia da limpeza, a copeira que faz o cafezinho, o segurança, o porteiro. Eu acho que quando a gente pensa a cadeia do livro, a gente precisa pensar lá por completo, a gente não só o editor, o revisor, o capista, o tradutor.
Tem também outros trabalhadores que estão direto ou indiretamente ligados à cadeia do livro, que normalmente são os primeiros e os mais impactados quando esse tipo de situação acontece. Outro aspecto que eu pensei depois do vídeo dela é sobre os autores independentes, né? O que será que um autor independente precisa fazer para publicar o seu livro na Companhia das Letras, se ele não é filho de ninguém, se ele não é amigo de ninguém, se ele não é conhecido de ninguém, se ele não foi descoberto por ninguém? O que ele precisa fazer? Sinceramente, eu não sei, mas quem já foi a bienais de livros aí pelo Brasil inteiro, muito provavelmente já viu eles fazendo de um tudo para conseguir reunir ali 5 a 10 pessoas para conseguir conversar sobre o próprio livro e aí conseguir apresentá-lo. Então, eu acho que isso vem também, e é inegável, de um lugar de muito privilégio de quem não precisou ir para uma Bienal fazer esse tipo de coisa. Eu só estou dando um exemplo, eles fazem muitas outras coisas com certeza, para conseguir publicar o seu livro. Por fim, a última coisa que eu pensei, que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje, a partir do vídeo dela, é sobre o sorriso que vem acompanhado com o verbo do imperativo. Cara, o sorriso que me manda fazer alguma coisa me pega, viu? Eu vou dizer para vocês, isso é a parte que irrita. É a parte que realmente me deixa irritada, esse sorrisinho que vem acompanhado de um verbo no imperativo. E, infelizmente, é algo até, de certa forma, comum aqui nesse nosso mundinho literário. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos para vocês e eu acho chatíssimo. Isso é uma das... Depois que eu voltei aqui para o YouTube, que eu voltei a acompanhar canais literários, enfim, fiquei 4 anos sem fazer isso, como eu já comentei aqui com vocês. Isso é uma das coisas que eu acho que piorou muito a produção de conteúdo aqui tanto aqui nessa rede como em outras, né, no universo literário no geral. Esse sorrisinho que vem acompanhado de um verbo no imperativo, né, que manda você fazer alguma coisa. Então, assim, a pessoa comprou o livro é dela. Ela faz do livro dela o que ela quiser fazer. E aí é bom sempre falar, né? Porque, enfim, eu não sou contra o meio ambiente, pelo amor de Deus. Eu não quero que derrubem árvores, enfim. Não é isso, não se trata disso. Eu também acho muito legal a ideia da circulação de livros. Mas o livro é de cada um. Eu acho que cada um tem o direito e a liberdade de fazer o que quiser com o seu livro, inclusive guardar ele na biblioteca e deixar ele parado por anos. E eu acho muito tacanho, muito pequeno esse pensamento de que o livro é muito triste o livro ficar parado numa mesma biblioteca por anos. Não é triste. Eu acho que quando uma pessoa coleciona livros, quando a pessoa tem uma biblioteca, quando ela coloca o livro ali e ele fica ali por anos, ela está fazendo a história dela ali, né? Então, na biblioteca de uma pessoa, você vê a visão de mundo dessa pessoa, você vê a forma de pensamento dela, você vê as coisas que ela acredita, as coisas que ela já leu, o que ela quer ler, né? Enfim, é uma parte da história do indivíduo, o livro está ali, mesmo que ele fique parado por anos. Então, não é motivo de tristeza nenhuma, na verdade é um registro histórico. A preocupação é com a circulação, penso eu que a própria autora já poderia ter colaborado com isso quando do contrato com a editora, como eu já falei no início do vídeo. Então, sobre essa coisa, né, dessas ordenzinhas, né, dessas regrinhas que a gente vê muito no livro, no mundo literário, é algo que eu vejo que é comum aqui. Então, quem nunca escutou, leia mais clássicos, porque os clássicos são livros que passaram pelo teste do tempo, são livros que tratam sobre as grandes questões humanas e tal, são livros que fazem você refletir, que fazem você evoluir. Então, leia clássicos. E quem disse que um livro contemporâneo não faz a gente refletir, não fala sobre as grandes questões da vida, não fazem a gente evoluir? Sabe, eu acho que quando tem esse leia clássicos, sentido do imperativo, eu acho que a pessoa esquece um pouco que esse livro que hoje ele é clássico, um dia ele já foi contemporâneo. E não necessariamente ele foi visto como algo bom na época que ele era contemporâneo. Ele foi visto como algo bom depois, por
pessoas. Então eu acho que a gente não pode perder essa dimensão histórica de como um livro se torna um livro clássico. E quais livros não se tornam livros clássicos também, né? Por outro lado. Por que que alguns livros estão nessa lista de clássicos e outros livros não? Por que que não? Outra regrinha que a gente vê por aí também com alguma frequência. Ah, você já leu todos os livros que você tem? Não. E por que que eu teria que ter lido? Sabe, a biblioteca é minha. Eu leio na hora que eu quero. Obviamente que quando a gente compra um livro é porque a gente tem o interesse de lê-lo em algum momento, mas esse momento ele não necessariamente é agora. A gente pode comprar livros para o futuro, às vezes acontece inclusive de não lermos livros também. E é isso, gente. É assim que é. Outra regrinha, e essa está muito em voga. Ai, não leia esse autor porque ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é aquilo. Essa também é outra que me, sabe? Faz eu respirar. Óbvio que tem que ter o filtro. Eu acho que é importante ter o filtro, é importante você conhecer os autores, mas o filtro, primeiro, quem tem que determinar é o indivíduo, né? Eu filtro os livros e os autores que eu quero ler a partir dos meus valores, das minhas experiências de vida, da minha visão de mundo, daquilo que eu acredito, daquilo que eu não acredito. E eu vejo somente um caminho no qual eu consiga, por mim mesma, determinar se eu vou continuar lendo determinado autor ou não. Lendo o livro que ele escreveu, ou os livros que ele escreveu, para eu conseguir pegar, né, captar as ideias desse autor e ver se eu estou de acordo ou não. E se eu quiser ir mais a fundo nisso, estudar a biografia desse autor, ter um aprofundamento maior no conhecimento, e aí sim eu filtrar se eu quero continuar lendo um determinado autor ou não. Eu penso que esse que seja o caminho, não alguém falando, esse autor é isso, isso, isso e aquilo, então não leia esse autor. Eu acho complicado essa visão também. Eu queria terminar esse vídeo falando sobre os problemas que eu vejo que são os problemas reais do nosso país, que dentre tantos outros, né, mas que tem relação direta com a questão da leitura, que é alunos que saem do ensino médio analfabetos funcionais. É um grande problema que a gente tem no nosso país. Uma população que historicamente não lê, a quantidade de pessoas que leem no Brasil é muito pouca, se a gente for pensar em termos da população geral do país. Então, o Brasil é um país de não leitores. Aquele problema que eu acho que é o mais grave de todos é o orgulho pela ignorância. Então, a pessoa não conhece determinado assunto e ela não se importa com isso. Para ela isso não é importante. Então, ela lê um texto e ela não conseguir apreender esse texto a ponto de conversar sobre ele, discutir suas ideias, propor novas ideias e estabelecer um diálogo, com isso construir um conhecimento novo, a pessoa não conseguir fazer isso e ela não está nem aí para isso, porque para ela isso não é importante. Eu lembro que antigamente, quando eu era bem mais jovem assim, você não saber de determinados assuntos era motivo de vergonha. Hoje é tratado com indiferença. E isso é algo, para meu ver, muito grave. Para mim é o maior problema de todos. Porque o aluno que sai do ensino médio analfabeto funcional, através da leitura, do estudo e da intenção e da vontade dele também, obviamente, ele consegue, melhorar nesse aspecto, ele consegue deixar de ser um analfabeto funcional. A pessoa que hoje não lê, se interessando por ler, ela pode começar a ler e se tornar um grande leitor. Agora, quando a pessoa trata a ignorância, do conhecimento com total desinteresse, não se importa com isso, aí o buraco é muito mais embaixo. Aí é muito mais difícil de resolver. Eu acho que nós aqui do Booktube, das redes sociais que falam de livros, a gente não vai resolver esses problemas
porque são problemas estruturais do país. Mas eu acho que a gente consegue estimular cada vez mais as pessoas a lerem, e acho isso importante, eu acho importante esse trabalho, né, que é um trabalho de formiguinha, a gente sabe disso. E eu acho que a gente pode também não atrapalhar. Eu acho que quando a gente cria essas regrinhas, aí a gente acaba atrapalhando. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aí, reflexões que eu tive essa semana, que eu queria compartilhar com vocês e deixar aberto aí nos comentários, sempre com muito respeito, obviamente, o que vocês pensam a respeito de tudo isso, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais, tchau!